Fala aí galera, beleza? Eu sou o Arthur de Vigir e este é o 23º episódio do Tech Talkcast, o seu podcast sobre tecnologia. E essa semana trago para vocês o que tem de melhor na nova atualização do sistema operacional da Apple para o iPhone, o iOS 14. E ainda respondo aquela velha pergunta, será esse um dos melhores updates dos últimos tempos? Mas antes de continuar, uma pequena correção do último episódio. Meu amigo LG me avisou que os gift cards da Nintendo estão disponíveis por aqui no Brasil há mais tempo do que eu havia falado. Eles não chegaram junto ao Nintendo Switch. Então valeu pela correção. E atendendo a pedidos, um abração para o Zava, que vem acompanhando o podcast aqui no YouTube. E quero deixar também um agradecimento especial a todos que vêm deixando seus comentários no Twitter, no YouTube, compartilhando esse podcast. Então, meu muito obrigado a Ana, a Lelê, ao Lucas, LG, Thiago Santana, Marcos Mendes, ao Raul e a todos que mandam mensagem apoiando o podcast. Vocês ajudam demais no crescimento desse programa. Então, valeu, muito obrigado. Então, chega de papo e vamos direto ao que interessa. Como eu falei aqui nos últimos episódios, o iOS 14 foi lançado no último dia 16 de setembro e trouxe uma nova home bem modificada. Talvez essa seja a primeira vez que a Apple tenha mexido tanto, de verdade na estrutura da tela inicial do iPhone, já que a última grande mudança de verdade no sistema, no visual do sistema, foi lá no iOS 7, quando ela implementou aquele estilo flat em todo o visual do aparelho. Se você já mexeu alguma vez em iPhone, ou iPod, ou até mesmo no iPad, deve ter notado que a home do aparelho sempre foi basicamente a mesma. Todos os apps eram distribuídos pela tela, pelas telas iniciais, podendo ser organizadas em pastas conforme a necessidade do usuário. E na tela mais à esquerda, trazia uma tela de widgets, widgets simples de alguns aplicativos. Pois bem, agora no novo iOS, temos a possibilidade de colocar esses widgets em qualquer posição, além deles terem sofrido uma grande mudança perto do que nós tínhamos. E com eles também chegaram em 3 tamanhos diferentes, ocupando ali mais ou menos o espaço de 2 ícones por 2 ícones, ou de 2 por 4, ou 4 por 4 no maior tamanho. E você consegue colocar ele quase em qualquer posição da tela. Quase porque não é possível manter espaços vazios entre os widgets ou entre os aplicativos. Então você organiza os widgets e os outros aplicativos ficam sempre grudando perto deles. Não tem como colocar em um espaço e manter espaços vazios entre aplicativos ou entre os widgets. Mas mesmo com essa limitação, e além das limitações que os próprios widgets têm hoje, eles ainda são bem limitados, eu particularmente tenho gostado bastante de usá-los, principalmente os widgets de sugestão da Siri. Ela costuma prever, dependendo do lugar que você esteja, mais a hora do dia, qual widget ou qual app você vai querer usar. Essa funcionalidade sempre existiu junto ao Spotlight, que era as sugestões da Siri, mas agora na tela inicial se mostra muito mais útil, e acaba economizando ali alguns segundos procurando o app, Você não precisa mais procurar esse app, ele geralmente está ali quando você precisa. E outro widget que eu tenho usado bastante é o de calendário, que traz os eventos listados, de um lado e exibe o calendário do mês, do outro. Eu tenho usado muito esse widget, é bem legal e fica muito bonito na tela. Outro que eu uso bastante é o controle de bateria, porque eu consigo controlar a bateria exata do Apple Watch e dos AirPods. Então fica ali umas argolinhas bem bonitinho, bem simples, te informando a bateria do momento. Dos apps de terceiros eu tenho usado particularmente bastante o do Spark, onde você consegue ver quantos e-mails, na verdade, você tem disponível para ler em categorias também. E outro que eu também tenho usado bastante é o do Twitch, para saber qual canal que eu sigo está online no momento. É bem legal, bem bacana também. Eu sempre gostei de acompanhar as atualizações dos aplicativos, mas agora eu tenho olhado muito para ver se os aplicativos ganharam algum widget, isso tem sido bem legal. Além disso, uma febre tomou conta dos usuários de iPhone, que a ideia agora é personalizar 100% a tela de início, utilizando ali os shortcuts em conjunto de um app chamado Widget Smith, em que permite que você crie o seu widget totalmente personalizado.
Então tem um pessoal bem criativo que tem feito de tudo com a tela do iPhone, né? Criando até telas parecidas com o Windows 95, por exemplo. Eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês darem uma conferida. Tem algumas coisas bem legais, bem interessantes. Agora, outra atualização bem legal da Home foi a possibilidade de ocultar algumas telas de início. Então agora você consegue simplesmente, né, sumir com aquela tela cheia de apps que você não utiliza, ou pastas que você não esteja mais utilizando. Então é só dar um check nessa pasta e ela vai sumir. Infelizmente, ainda não é possível reorganizar essas páginas. Isso é algo que é meio natural quando você olha as opções da edição, mas isso não está disponível, não sei se vai vir no futuro. Eu senti bastante falta disso. Espero que isso venha, na verdade. E ainda na Home, outra novidade bem legal que chegou foi a organização de aplicativos em bibliotecas, né? Na tela mais à direita, agora é possível você ver todos os apps organizados em categorias, além de também ter uma opção de sugestão do sistema e de apps recém-adicionados. Logo ali no início, você tem essas duas opções. Eu tenho usado pouco essa tela por culpa até desse widget de sugestão da Siri, mas eu gosto muito da categorização dos apps, né? E da categoria de apps recém-adicionados, porque eu optei por não adicionar o novo app nas homes, né, como era antigamente, então ele agora vai direto para a sua biblioteca específica, direto para a sua categoria específica. Então ter essa categoria, né, ter essa pastinha de apps recém-adicionados me economiza muito tempo em ficar procurando ou tentando achar um app específico. Então ele fica ali organizadinho. Eu tenho achado isso bem legal. Então isso ajuda também bastante, né, a achar aquele app que você acabou de instalar no seu iPhone. Mas antes de continuar com a atualização da maçã, que tal dar uma conferida no serviço de vídeo da Amazon, o Amazon Prime Video, que inclui séries incríveis como The Boys e The Man in High Castle. Clica na descrição desse episódio para testar o serviço por 30 dias. Não custa nada e você ainda vai ajudar o podcast. Agora, saindo da Home e entrando no mundo dos vídeos, outra novidade bem legal que chegou foi o Picture in Picture, finalmente. Agora você pode terminar uma chamada de vídeo ou continuar assistindo a um vídeo, né, ao utilizar um outro app ou a navegar na Home. Então, caso você esteja navegando na Home, você pode continuar assistindo um vídeo. E essa é uma daquelas novidades antes tarde do que nunca, mas que ao chegar foi muito bem implementado pela maçã. Aqui você consegue redimensionar a janela, né, utilizando o formato de pinça, além de poder ocultar essa janela. Você arrasta ela para o lado, ela fica ocultada. E pode voltar para ela de forma bem fácil também, bem tranquilo. E o mais legal é que o áudio continua sendo reproduzido em segundo plano. Infelizmente, o YouTube, que é um dos apps de vídeo mais utilizados por todo mundo, não implementou isso de forma nativa ainda no seu aplicativo. E como uma das facilidades do YouTube Premium, que é o plano pago do app, é ouvir o vídeo com o iPhone bloqueado. Então eles não implementaram essa funcionalidade ainda, já que para você utilizá-la o ideal é que você pagasse, né? Isso já apareceu e desapareceu algumas vezes no site, mas até a gravação desse podcast só era possível usar o PIP, né, que é o Picture in Picture, no iPhone, no YouTube, caso você tenha o plano pago e pelo Safari. Não é possível ainda utilizar pelo aplicativo nativo. Então vamos ter que aguardar para ver se isso vai ser implementado ou não. Eu torço bastante que sim. Agora, outra novidade que eu tenho usado bastante no meu dia a dia é a opção de tap na parte de trás do iPhone. Agora é possível configurar 2 ou 3 toques na parte de trás do aparelho para abrir algum aplicativo e tirar um print, por exemplo, abrir a central de controle, enfim, fazer quase tudo com essa nova funcionalidade. O mais legal é que junto com os shortcuts as possibilidades ficam bem grandes, quase infinito. É bem legal ver a maçã permitindo esse tipo de personalização no iPhone. E por último, uma das novidades que mais me surpreenderam foi o áudio espacial da AirPods, como eu comentei no último episódio. Essa funcionalidade leva o som ambiente para o seu fone e permite que ao movimentar a sua cabeça de um lado ou para o outro, para cima ou para baixo, o ponto do áudio, né, fique fixo no ambiente. É bem divertido, é surpreendente, eu gostei bastante. Inclusive estou querendo ver algumas séries da Apple TV Plus, né, no celular por conta disso. Eu gosto sempre de assistir na TV por conta do tamanho da tela, qualidade e tudo mais, mas eu estou querendo ver no celular justamente por causa do áudio. Tomara que isso chegue a outros aplicativos também, eu acho bem legal. E ainda sobre os AirPods, o iOS 14 trouxe ali uma notificaçãozinha de conexão toda vez que o fone se conecta ao aparelho, bem discreta, mas eu achei bem legal e facilita bastante a vida.
E ainda existe também uma nova forma de conexão automática, que vai funcionar entre o iPhone, o Mac e outros iPhones, outros iPads, por exemplo. Eu ainda não consegui testar isso porque o Mac ainda não foi atualizado para o Big Sur, o novo macOS da maçã. Bom, é claro que o iOS 14 trouxe muitas outras coisas. Se eu fosse listar todas elas aqui, eu teria feito um programa aí de 1 hora. Mas essas foram as funcionalidades que eu curti bastante, tenho curtido muito até aqui, tenho usado bastante. E respondendo à pergunta inicial, né? Será que essa foi uma das melhores atualizações da Apple? Eu, particularmente, me surpreendi bastante com tudo que foi entregue, com tudo que chegou e com a estabilidade do sistema. Desde da primeira versão beta ele estava bem estável. E devido ao tamanho dessa atualização e das modificações, eu esperava bastante bug e muitos apps quebrando. Até pela pressa que a Apple lançou esse sistema na última semana. Mas, sinceramente, até agora eu vi muito poucos bugs visuais, até pouca coisa boba. Tem que estar muito atento para você notar, mas até agora não atrapalhou a utilização do sistema como um todo. Pelo contrário, tem facilitado bastante esses pequenos detalhezinhos, como por exemplo o áudio espacial, os 2 taps, os widgets que eu estou usando muito. Então, juntando tudo isso, todos esses fatores e todas essas novidades que chegaram, principalmente pela nova Home, eu tenho achado esse sim um dos melhores updates da Apple dos últimos tempos para o iPhone. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram saber mais sobre o iOS 14, é só me mandar uma mensagem no meu Twitter, @Arthur_GBG, que quem sabe, né, eu faço uma segunda parte desse programa, desse episódio, e faço mais uma leva de atualizações. E como sempre, todos os links das matérias e do podcast estarão aqui na descrição. E não se esqueça, compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares. Deixe um like na sua plataforma de podcast favorita. Para quem ouve no Spotify, não deixe de seguir a página do programa. Para quem ouve no Apple Podcasts, deixe um review lá. Deixe as suas 5 estrelas. Assim vocês ajudam no crescimento do Tech Talk Cast. Então, por hoje é só, pessoal. Até o próximo episódio e fui!